Hoje, o presidente Lula visitou pela manhã o estado depois de ser pressionado por aliados e por críticas da oposição. Até ontem, a ideia era enviar Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo, para representá-lo em visita aos municípios gaúchos mais afetados pelas chuvas. No entanto, diante da baixa popularidade do governo e do agravamento da situação, Lula decidiu ir pessoalmente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontrou com Lula no município de Santa Maria. Pouco antes de embarcar para a região, Leite publicou um vídeo no X para reforçar que o momento não era apenas de fazer sobrevoos, mas de somar todos os esforços para o resgate das vítimas. Na quarta-feira, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública e o governador afirmou que esse será o maior desastre da história do estado. A população está consciente de que nós estamos sim atravessando o que deverá ser o maior desastre do nosso estado, ainda maior do que o que nós vimos no ano passado. E nós estamos tendo muita dificuldade de atuação nos resgates, por isso que a gente precisa que a população se coloque em situação de segurança o máximo possível nas suas localidades, porque as pessoas às vezes acham que a água não vai chegar na sua casa. É por isso que nós alertamos onde já chegou no ano passado, deverá chegar novamente nessas cidades, nesses municípios. Então, por favor, se protejam, saiam de casa. Lula disse em seu discurso, ao lado de Eduardo Leite, que não vão faltar esforços e recursos por parte do governo para minimizar os estragos. O presidente, no entanto, não mencionou ações efetivas nesse sentido. Tudo que tiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil, ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender às necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Abrimos o programa falando, infelizmente, aí dessa tragédia causada aí pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Minha solidariedade aí a toda a população, a todo o estado do Rio Grande do Sul. Já são agora 24 mortes, outras 21 pessoas estão desaparecidas e o que pode realmente ser a maior tragédia aí do estado, ainda maior que aquela que nós acompanhamos em setembro do ano passado, que também atingiu o estado. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Ana Paula, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, a solidariedade de todos os brasileiros, de todos nós aqui, a uma tragédia desse tamanho a todos os gaúchos, aos brasileiros do Rio Grande do Sul, para usar uma expressão melhor. O momento é grave e, obviamente, que o governo federal ofertar ajuda e dizer que vai se esforçar ao máximo é o mínimo que ele tem de fazer. A questão é, isso poderia ter sido feito antes. Porque quanto antes de uma tragédia, e uma tragédia quando você chega antes, quando você consegue prever alguma coisa, quando você faz... Bom, basta conversar com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, e você vê que um minuto faz diferença entre salvar uma pessoa, evitar uma tragédia maior. Bom, tudo isso conta. A questão é que a crítica que recebeu o governo nesse aspecto, primeiramente vamos só terminar a questão mais humanitária. O governo do Rio Grande do Sul está empenhado nisso, o governo federal agora está se juntando. Que bom que é assim. Bom para os gaúchos, bom para os brasileiros do Rio Grande do Sul, bom para os brasileiros. Mas vamos lá. A crítica que o governo recebeu é porque paira no imaginário brasileiro, porque é real, exatamente a insensibilidade do presidente da República, que não é a primeira vez. Eu vou lembrar aqui, naquela tragédia do avião da empresa TAM, que saiu da pista no aeroporto de Congonhas e atravessou a avenida, Lula foi criticado naquele momento porque não se solidarizou e não veio a São Paulo naquele momento. Na tragédia passada veio a primeira-dama, não veio o próprio presidente. E porque o Lula, há uma expressão que é normalmente atribuída ao Lula, eu particularmente nunca entendi muito essa expressão, mas eu começo a entender agora. O Lula é um animal político. Mas a expressão é sempre com a ideia de enaltecer a capacidade de articulação e de sobrevivência política do Lula. Se é animal, então eu vou entender que foi irracional a visão dele nessas questões, porque nesse momento precisa ter a racionalidade de que ele é presidente de todos os brasileiros.
não pode fazer cálculo político, porque o Rio Grande do Sul votou no Bolsonaro em sua maior parte em 2022, porque o sul do país é mais à direita e mais conservador do que o presidente. Não, isso pouco importa. Presidente eleito é presidente para todo mundo. Vale só lembrar que na época da pandemia, e olha que a pandemia foi um negócio gigantesco, os estados do Nordeste, majoritariamente de esquerda, aliás, acho que a totalidade de esquerda, também todos esses estados receberam verbas do governo federal naquele momento, porque tratava-se de resolver a vida dos brasileiros. Era preciso entender aquele momento, e o governo, naquele momento de Jair Bolsonaro, entendeu isso, com verbas sendo liberadas por um economista liberal que entendeu que naquele momento só o Estado pode resolver, e o Estado tem força para isso. Essa é a importância do Estado. E olha que eu sou liberal do ponto de vista de entender a economia, mas tem coisas que só o Estado pode fazer. E a figura do presidente da República nesse momento é muito importante. Eu vou me lembrar de um atentado em Madrid ao metrô, eu não me lembro exatamente o grupo terrorista. O rei Juan Carlos, naquele momento, foi prestar solidariedade às famílias. Um rei foi para cada um dos súditos dar a mão, prestar solidariedade. Há uma ideia muito clara que a imagem do presidente conforta. Além, obviamente, do que ele pode fazer como executivo, de liberar recursos, de determinar que as Forças Armadas ajudem. Esse é o papel importante das Forças Armadas. As pessoas, às vezes, confundem o comando que se perdeu do ponto de vista político e da necessidade de existir Forças Armadas capazes de atender o país num momento como esse, porque ninguém tem a organização que as Forças Armadas têm. Ninguém. Não são os estudantes da FEFELESH da Universidade de São Paulo. Não são os estudantes das federais. Não. Quem tem capacidade de organização para isso são apenas as Forças Armadas, ninguém mais. Não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Mas melhor que o presidente tenha decidido ir pessoalmente, porque nada pode substituir a presença do presidente nesse momento. Seja do ponto de vista de se sentir acolhido o cidadão de lá, seja porque o presidente tem a caneta na mão, ele vai dizer, escuta, isso é prioridade e acabou. E é o mínimo que ele pode fazer, porque aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, pouco importa em quem votaram, elas são vítimas de uma tragédia natural que ninguém tem controle. Simples assim. Rodrigo Constantino, hoje conosco, nessa quinta-feira. Boa noite, Consta, seja bem-vindo. Como bem ressaltou aqui o Piotto, né, o peso, a importância aí da presença do presidente num momento tão delicado, tão trágico que a população aí do Rio Grande do Sul está vivendo. Então, Lula mudou de ideia, né, e resolveu visitar ali a região atingida pelas fortes chuvas. Lembrando que no ano passado ele não foi. Lula, no setembro do ano passado, quando o Rio Grande do Sul também foi atingido por fortes chuvas, Lula, salvo engano, estava nos Estados Unidos, em Cuba, viajando aí para fora e acabou não sobrevoando ali as áreas atingidas. Hoje parece que a coisa mudou. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, Cauti, Ana e toda a nossa audiência. Veja, isso é claro, é muito mais simbolismo do que qualquer coisa, do que qualquer ajuda efetiva, porque a ajuda efetiva, liberar recurso, mobilizar Forças Armadas, você pode fazer à distância. Então, é simbolismo, mas política é feita de simbolismo, sim. Eu lembro até hoje, né, depois de mais de uma década e meia, 2 décadas, aquele submarino Kursk que afundou na Rússia e o Putin estava numa dacha, curtindo a vida. Isso pegou muito mal, teve depois uma crise toda política que ele tentou administrar por conta disso. Então, política é feita de simbolismo, é importante o presidente dar as caras num momento desse para mostrar que se importa. Em que pese, claro, um dilema, ainda mais quando já há uma antipatia com o presidente. Por exemplo, quando acontecia no caso do Bolsonaro. Se não vai, é porque é insensível. Se vai, é porque está explorando politicamente uma tragédia. Então, isso também fica aí registrado como uma dificuldade nessa hora, onde todos olham para a figura do Estado e seus representantes como as únicas únicas figuras capazes de realmente fazer alguma coisa, apesar de, historicamente, termos bons exemplos quando há uma liberdade para agir, né, da iniciativa privada, suprindo e mobilizando cidadãos para ajudar. Né? Hoje mesmo nós vimos aí o empresário Luciano Hang mandando helicópteros e tudo mais. O que eu queria chamar a atenção para essa tragédia, e claro, prestar solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, né, nesse momento, é que às vezes é uma tragédia anunciada.
vai ter uma turma mais ideológica da seita ambientalista que vai sempre querer culpar o aquecimento global ou as mudanças climáticas, mas não é verdade. O que pega nessas horas, né, é exatamente a falta de infraestrutura decente. E claro, a gente sabe que tem casas em regiões de risco que não deveriam estar lá, que não tem às vezes nem mesmo permissão, acontece muito isso no meu querido Rio de Janeiro, né? Todo ano também tem desgraça lá e a gente sabe que tem muito a ver com isso. Eu sei porque quando tem um furacão avassalador que passa por Cuba ou Haiti e também pela Flórida, né? O impacto é muito diferente. É muito diferente no Haiti, em Cuba e na Flórida. Por quê? Acima de tudo, por uma questão de infraestrutura. Então é importante a gente falar disso porque, mais do que qualquer paranoia ou até histeria com questões climáticas que o homem não consegue controlar como gostaria, né? Você tem instrumentos para tentar mitigar esses efeitos e chama-se prosperidade, chama-se justamente você ter riqueza. Uma nação mais rica e próspera, ela consegue se proteger muito mais das catástrofes naturais que acontecem desde que o homem é homem. Né? Basta uma pesquisada, vocês vão ver enchentes, por exemplo, na China, no século XIX, né, no começo do século XX, eram coisas terríveis, morriam centenas de milhares de pessoas, então não é uma coisa nova a tragédia natural. Mas como o homem consegue reagir e lidar, isso sim, o capitalismo, a infraestrutura, a riqueza é o melhor amigo do homem nesse momento também. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma tragédia atingindo o estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos 24 mortes confirmadas e essa se encaminha aí para ser o maior desastre do estado. E como bem ressaltou Rodrigo Constantino, de novo, mais uma vez, a gente sabe que todo ano é aquela desculpa, né, dos governantes de que choveu acima do esperado, que as chuvas foram muito fortes, que não dava para prever, mas a gente sabe que obras de infraestrutura podem sempre minimizar, se não evitar, mas pelo menos minimizar os estragos. Exatamente, Paula. Você falou o que eu vejo acontecer muito numa cidade que eu amo de paixão, que é Petrópolis, na Serra Fluminense. Isso acontece sempre. Então, às vezes é difícil. Eu estava vendo aqui algumas imagens enquanto vocês comentavam, imagens de Mussum, de Lajeado. Olha, são cenas assim apocalípticas. É difícil até a gente tenta não desviar os olhos da tela, mas dá um aperto no coração, um frio na barriga, né? Eu acabei de ver uma imagem de um helicóptero tentando resgatar uma família no topo da casa, ali, né? Só um pouquinho do telhado da casa para fora da água, tinha um animal também, um cachorro ali, e infelizmente a força das águas foi mais forte. E aí a gente abre também as páginas de alguns perfis de deputados ligados à esquerda, de parlamentares, e você vê a politização de uma tragédia. É tão triste isso, Paula. Então, aqui mais uma vez, né, faço coro com vocês e deixo a minha solidariedade ao povo gaúcho, a nossa aqui da Revista Oeste, o nosso amor, nosso carinho, nossas preces ao povo maravilhoso do Rio Grande do Sul. E você ler, né, na imprensa que Lula foi pressionado por aliados para visitar o Rio Grande do Sul, essa é a tristeza dessa manchete. Deveria ter sido a prioridade. Aconteceu no primeiro dia, na primeira hora, já o estado de calamidade já estava para ser declarado, já tinha que estar lá, independentemente de em quem o Estado votou, quem é o governador, quem são os prefeitos. Ele deveria estar lá. Tragédias unem as pessoas. E você ver que Lula só foi para lá porque houve essa pressão de aliados é muito triste. O Consta mencionou alguns eventos, né, na história sobre, né, as tragédias. Aqui na Califórnia, por exemplo, durante a pandemia, naqueles primeiros meses, né, da pandemia, aquele caos, ninguém sabia absolutamente nada sobre nada, as pessoas sendo contaminadas e ninguém sabia de tratamento, de vacina, pois
dois aliados se tornaram, né, dois inimigos políticos se tornaram aliados dentro da tragédia. O governador da Califórnia, mais democrata impossível, Gavin Newsom, e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dois que sempre bateram de frente. Donald Trump veio para cá, a Califórnia foi muito afetada também, né, porque houve um lockdown muito severo, da maneira contrária como o governador do Constantino na Flórida fez um lockdown inteligente, né? Isolou as pessoas em risco. Aqui não, todo mundo ficou muito fechado, então o vírus ele agiu de uma maneira mais forte. Ele veio aqui, Donald Trump veio aqui, mostrou uma aliança necessária sem pressão nenhuma. De novo, Paula, você lê que Lula foi porque houve sim pressão de aliados para que ele aparecesse lá. É triste, né? É triste. Então, é o retrato, infelizmente, desse governo. Um governo que parece, um presidente que parece que não fala sequer com seus ministros, são 39 ministérios, não há uma conversa entre eles. Muitos ministros reclamam que não conseguem acesso ao Lula. Então parece que o Lula hoje ele é simplesmente uma peça de um tabuleiro político de um projeto de poder do PT. Você não vê a verdadeira preocupação com o Brasil, discutir a economia, projetos sociais, projetos econômicos, estar ali presente de maneira encorajadora e firme em tragédias como essa. Infelizmente, Paula, é o retrato do atual governo que nós temos e, mais uma vez, fica aqui nossa solidariedade ao povo gaúcho. Durante o evento do Dia do Trabalho na capital paulista, a liminar atendeu ao pedido do Partido Novo, uma das legendas que acionou a justiça contra a fala de Lula. Na decisão, o juiz estabelece que o vídeo seja removido do canal do presidente na plataforma em até 48 horas. Hoje, ao jornal Estadão, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo, disse que o discurso de Lula não afronta a lei eleitoral. Ao tentar minimizar a fala do presidente, Pimenta disse que o que ocorreu, abre aspas, foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo ao ser disputado e da plataforma de governo a ser defendida, fecho aspas aqui, para o ministro Paulo Pimenta. Rodrigo Constantino, quero ouvi-lo aí. E vale lembrar que, além dessa alegação de propaganda antecipada por parte do presidente Lula ontem, nesse ato do 1º de maio, o presidente acabou usando todos os canais oficiais aí do governo para transmitir esse ato em que ele explicitamente pediu votos para o pré-candidato Guilherme Boulos. É uma tremenda cara de pau, né? Essa justificativa do Pimenta. É óbvio que violou a lei eleitoral, é um crime eleitoral, até mesmo acatarem o pedido do Partido Novo para mandar retirar o vídeo, confessam que entendem como um crime. A gente está diante apenas de um duplo padrão eterno, né? Se fosse um bolsonarista, se fosse o contrário, o Bolsonaro falando isso para algum candidato do PL, é óbvio que a punição ia ser muito mais severa, quiçá inelegibilidade, né? Que é o que colocaram o próprio Bolsonaro inelegível porque fez reunião com embaixadores. Então é tudo uma tremenda cara de pau. Como é cara de pau de certa ala da velha imprensa, escutar, por exemplo, o advogado das prerrogativas, daquele grupo petista, né? O sujeito que foi dar uma entrevista na CNN Brasil, dizendo que é liberdade de expressão, que não vê crime nenhum, é o sujeito que tem fotos ao lado do Lula, né? Seu companheiro de jornada. Então é tudo muito tosco, né? Esse evento do dia 1º de maio foi um fiasco em todos os aspectos, né? Agora lá parece que o Pablo Hortelado da USP resolveu contar, em vez de fazer as estimativas, como ele faz nas manifestações gigantescas do Bolsonaro, e sempre jogando lá para baixo, cá entre nós, ele podia contar 1 a 1, né? Ele diz ali que chegou quase a 2.000 pessoas e a gente sabe que está forçando a barra para cima, né? Dá para contar no dedo as pessoas que foram, né? Talvez esteja escasseando a quantidade de mortadela disponível, porque, como o Brasil voltou, o Lula está tendo que distribuir realmente recurso para muita boquinha, né? Então, um público ausente, ele claramente incomodado, culpando subalternos, né? E
cometendo crime eleitoral, né? De novo, é a cara da esquerda brasileira. Agora, a punição seria outra se fosse com a direita. Bom, e antes de seguir aqui com os comentários dos meus parceiros de bancada, a gente vai rever o vídeo de ontem em que o presidente Lula pediu votos aí ao pré-candidato Guilherme Boulos nesse ato do dia 1º de maio. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Bom, Ana, eu quero acrescentar mais detalhes a esse evento, porque esse ato contou com dinheiro captado via Lei Rouanet. A produtora carioca Veredas Gestão Cultural, responsável pelo evento, foi autorizada a levantar quase 6,5 milhões de reais. No entanto, somente a Faculdade Privada São Leopoldo, de Campinas, injetou recursos. De acordo aí com o Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura, a faculdade aplicou R$ 250 mil. Além da Lei Rouanet, o evento também foi patrocinado pela Petrobras e pelo Conselho Nacional do SESI. Ao site Poder 360, a assessoria da estatal confirmou o patrocínio do evento por meio do programa Petrobras Cultural. O SESI, por sua vez, informou, abre aspas, que não apoia eventos políticos partidários, fecha aspas, e que o apoio do Conselho foi dado ao ato do 1º de maio. Ana, e o site Poder 360 fez um levantamento aí que o ato das centrais sindicais patrocinado aí pela Petrobras custou aproximadamente 3 milhões de reais, segundo aí a apuração do Poder 360. Ou seja, nós estamos patrocinando os comícios políticos do Lula. É praticamente isso, né? A grande diferença é essa, Paula. Antes das redes sociais, nós não sabíamos de contas, desses conchavos todos, dessas costuras, desses conluios. E hoje a gente sabe muito bem, basta a gente procurar, basta a gente entender como procurar nas ferramentas que estão à disposição do cidadão brasileiro, como o portal da transparência, embora, né, essa palavrinha transparência não tem sido uma palavra usada, vocês até comentaram, né, o sigilo dos voos da FAB no começo do programa, por questões de segurança, né? Estamos falando da Força Aérea Brasileira, mas o problema é a segurança, sendo que eles continuam, né, com carros blindados, segurança armada, onde quer que eles, né, desembarquem, mas o problema é saber quem está voando nos jatinhos bancados com o nosso dinheiro da Força Aérea Brasileira. Mas, enfim, mais uma vez, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro fechou todas essas torneiras de Lei Rouanet, ministérios, cortou ministérios, secretarias, cortou na carne. Agora tá aí, né? Aí a foto, para quem nos acompanha nas plataformas do YouTube, né, do Twitter, tá aí a foto do comício, muito vazio, por sinal, mas as bandeirinhas dos sindicatos ali todas muito, muito, muito alegres, bancado com dinheiro público, do pagador de impostos. Agora, para finalizar, Paula, em relação ao vídeo que a Justiça Eleitoral deu 48 horas, né, para o Lula remover aí o vídeo da campanha antecipada para o Boulos, por que não fizeram isso também com o vídeo do deputado Daniel Silveira?
dá 48 horas para remover o vídeo, porque a prisão, até hoje, mais de 200 dias agora que ele continua preso, além além da lei, né, que mostra que ele já poderia estar num semiaberto ou até com tornozeleira eletrônica, embora ele tenha recebido a graça presidencial e ela também foi cancelada de maneira inconstitucional. Por que não simplesmente não fizeram isso? Ou, né, agora nos Twitter Files, nos arquivos do Twitter, você tem 48 horas para tirar o post A, o post B. Por que derrubar perfis inteiros? Por quê? Mas aí, para o Lula, não, só tira aqui o vídeo, você tem 48 horas, tá? Não tinha nem que ter as 48 horas, Paula. É um vídeo que fere as leis eleitorais, ele tem que ser removido no prazo de 1 hora. Acabou. Mas claro, né, que para os inimigos a lei e para os amigos do rei, muita tolerância. Pois é, Piotr, a Justiça deu 48 horas para retirar os vídeos aí dos canais oficiais e do YouTube, mas ainda ontem nós registramos aqui que o Palácio do Planalto correu para apagar das redes sociais oficiais esse vídeo do presidente Lula pedindo explicitamente votos aí para o pré-candidato Guilherme Boulos. A gente traz aqui a manifestação do Paulo Pimenta negando o óbvio, né, dizendo que foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo aí, enfim. Ele se escuta, o Paulo Pimenta? Eu preciso fazer essa pergunta. Não, com absoluto respeito e sinceridade. Eu vou ler, me permita, Paulo, que você já leu. Vou reler então aqui. Olha o que disse o ministro Paulo Pimenta, abre aspas. Foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo a ser disputado e da plataforma de governo a ser defendida, fecha aspas. Se ele se escutar, ele sabe que isso aí foi pedido de votos. Sem contar que tem frases mais enfáticas, mais objetivas, diretas, sem rodeios do presidente Lula. Olha, todo mundo que votou em mim, vote nesse sujeito. Bom, desculpa, se isso não é pedido de voto, é o quê? Mas o Paulo Pimenta, ele não abusa da inteligência dos brasileiros, porque os brasileiros não estão preocupados com o que fala o Paulo Pimenta. Os brasileiros estão preocupados com o Brasil. E o Brasil dos brasileiros não é o Brasil do governo Lula. Eu insisto nisso e vou continuar insistindo. O Brasil está tentando se separar do governo Lula para continuar crescendo, porque o Brasil, insisto mais uma vez, ficou muito importante para dar errado. E os brasileiros não querem mais, não estão mais com a paciência de ficar dando desculpas de porque o Brasil não chegou nesse ou naquele ponto, se o gigante acordou ou não acordou. Não, tá muito evidente. Veja as manifestações, as reais, as manifestações em que as pessoas vão por conta própria. Elas estão lá porque elas querem recuperar o país que elas têm, querem recuperar a Constituição que a elas foi dada lá, discutida democraticamente em 1988. Elas querem recuperar a liberdade de expressão, o direito à liberdade na economia para crescer o país, como cresceu em 2022, que foi o auge, obviamente, do liberalismo sem a interferência de uma pandemia que assolou o planeta inteiro. Não a volta a um modelo retrógrado, um modelo de mais concentração do Estado, de um Estado que gasta mais e, obviamente, está impondo um custo à sociedade, porque o Estado gasta e quem paga é o cidadão, é simples. Quando se fala do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional é a conta corrente dos brasileiros, mas quem põe dinheiro lá é o cidadão. É imposto. Imposto, quem paga imposto? Os brasileiros. Então, não tem dinheiro do governo, como diria Margaret Thatcher, né? Tem dinheiro, né, do pagador de impostos, né? Não é recurso público. A finalidade tem que ser pública, no interesse público. Mas o Paulo Pimenta, provavelmente, o ministro Paulo Pimenta, não ouve o que ele fala. Porque aqui, eu não vou chamar de eufemismo, que eufemismo é uma figura de linguagem, para quem gosta muito de literatura, e me enquadro nestes, o eufemismo tem uma graça numa poesia, tem uma graça num conto literário. Então eu não vou nem massacrar o coitado do eufemismo nisso, foi só uma bobagem para tentar desvirtuar uma coisa óbvia que os brasileiros, para desespero do Paulo Pimenta, entenderam o que aconteceu. A justiça também. Agora, só um detalhe. A justiça será tão dura quanto ela foi, por exemplo, em relação a todos os outros da outra matriz política? Essa é a questão. Do outro lado do pensamento brasileiro, que é legítimo, segundo a Constituição, na democracia. Só aplicar uma multa é muito pouco num caso como esse. Ana já citou aqui.
teve prisão, derrubada de site inteiro, de perfil inteiro, bom, enfim. Hoje, lamentavelmente, o prognóstico é que não vai acontecer quase nada porque se trata do Lula falando, da Petrobras patrocinando e porque o candidato é o Boulos. Mas se fosse do outro lado, o mundo cairia. Agora, a Justiça Eleitoral está preocupada com a lei ou está preocupada em fazer média? Pois é, Cáudio, porque não é só a alegação da propaganda antecipada, tem também o uso da máquina pública para fins eleitorais, né, com a transmissão pelos canais oficiais, dinheiro da Petrobras, dinheiro da Lei Rouanet, e tudo isso para um evento que foi um fiasco, né? A gente estava vendo as imagens, tinha pouquíssima gente, baixo público, a gente está vendo aí, ó, tinha gente com 2 bandeiras segurando, que era para tentar se mostrar, né, que tinha mais gente para ocupar os espaços, porque assim, foi um fiasco. Então, Cáudio, só me permita, na eleição municipal vai ter prefeito do interior que vai dizer o meu comício teve mais gente do que o do Lula. Acho que até uma festa de criança deve ter mais gente do que o comício do Lula, né? Festa de escolinha. Mas não, Paula, assim, quando você coloca o Lula e o Boulos em um palco com dinheiro público, o resultado é um só, é crime, né? Então, assim, é sempre a mesma coisa. Então, eles estão usando e abusando da máquina pública, usando Lei Rouanet para financiar aquilo que deveria ser um ato cultural, e na verdade um ato de campanha, inclusive com crime eleitoral, né, incluso. Assim, as frases do Paulo Pimenta, vou me limitar a salientar aquilo que o Constantino já falou brilhantemente. Assim, a gente compreende até a defesa de ofício, porque é obrigado a fazer isso, mas insultar a inteligência dos brasileiros, aí é demais. Sim. Porque as frases do Lula, tem que votar no Boulos, é um imperativo categórico, não tem muito o que fazer. Então, assim, uma coisa é ser o petista perfeito, e tudo bem, a gente compreende, faz parte, ele é pago por isso. Outra coisa é insultar a nossa inteligência e tomar aqui também o Tribunal Superior Eleitoral não insulte a nossa dignidade como eleitores e tome as devidas providências de forma equânime como foram tomadas de forma excessiva no caso do Bolsonaro com os embaixadores, quando ele estava simplesmente exercendo uma sua prerrogativa dentro do Palácio do Planalto e não usando o dinheiro público da Lei Rouanet, da Petrobras e de outras empresas, inclusive do SESI, voltaram a saquear o Sistema S. Não dá, assim, não, é inacreditável. Massacraram nos anos dos governos do PT o Sistema S, como o SESI, que deveria servir para formar jovens para a indústria, e estão financiando um ato de campanha no estádio do Corinthians, que, por sinal, é ridículo o fato que o PT não consiga nem ter um número de pessoas adequado para um ato de campanha no estado do Corinthians, na zona leste de São Paulo, que o próprio Lula quis, que mandou o BNDES pagar ao Odebrecht para construir, juntando a Gaviões da Fiel, que é a torcida organizada do Corinthians, que tinha que participar do show, e tem só isso de gente. É mais do que um fiasco retumbante, evidentemente, né? E só para terminar, Paula, se torna também meio uma injúria à nossa inteligência a frase, essa pesquisa, né, da USP, dessa que estava faltando, né? O grupo de pesquisas da USP que conta o número de pessoas. Estão falando que havia pelo menos 2.000 pessoas. Binha, vamos mostrar a foto, só para o nosso público também perceber. Se havia 2.000 pessoas aqui. E o Binha, vamos mostrar a foto do ato do Bolsonaro, quando o próprio grupo da USP falava que havia só 180.000 pessoas aqui. Então, assim, me parece um pouco, né, distoante. As duas fotos me parecem um pouco distoantes, né? Se 4 gatos pingados com 2 bandeiras na mão cada um são 2.000 pessoas e uma Avenida Paulista inteira são 185 mil. E esses caras são a elite intelectual do Brasil, financiados com dinheiro de São Paulo para fazer esse tipo de pesquisa na USP. Você deve estar de brincadeira, porque não é possível que a gente não dê risada desse grupo de pesquisa da USP, né? E, por último, para também nosso público ficar sabendo também, a Faculdade de São Leopoldo Mandic foi uma das empresas que financiou. A Faculdade de São Leopoldo Mandic é uma faculdade renomada de medicina que fica em Campinas, no interior de São Paulo, financiou esse ato de campanha do Lula no estádio do Corinthians. A faculdade que ela forma alguns dos melhores médicos do Brasil, e deixou até, assim, estranho, por que uma faculdade de medicina vai querer dar 250 mil reais para esse ato? E foi procurar quem que são os professores da Mandic. E adivinha só quem que eu achei que é professor de medicina da São Leopoldo Mandic? O atual ministro Alexandre Padilha, que é médico, ele já foi secretário municipal de saúde em São Paulo, e ele é um dos professores, ele ensina infectologia lá na São Leopoldo Mandic,
e evidentemente deve ter também um certo ascendente na diretoria da faculdade. O que me pergunto é, os pais dos alunos da Mandieck que pagam uma mensalidade de quase 14 mil reais por mês para formar os seus filhos, eles concordam que parte desse dinheiro, ao invés de ser usado nos laboratórios da faculdade, vá direto para os cofres do PT para financiar o ato de campanha? Então, esse é o questionamento que fica para quem está pagando essa mensalidade salgada numa faculdade de medicina que não ia ter nada a ver com financiamento de campanha, né, Paula? Saiu agora. USP divulga a estimativa de público no 1º de maio de Lula. O evento do Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais e com a participação do presidente Lula, atraiu cerca de 1.635 pessoas por volta das 13h45 da tarde de quarta-feira, de acordo com uma estimativa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, um projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. Lula iniciou seu discurso às 13h54, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo. Para realizar a análise, uma foto aérea do local foi dividida em 8 partes e aplicado o método Point-to-Point Network, que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma imagem. O método tem uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação de cada pessoa. Na contagem do público, o erro percentual absoluto médio é de 12% para mais ou para menos em imagens com mais de 500 pessoas. Portanto, o número de pessoas identificadas com 95% de confiança está entre 1.439 e 1.831.